Fala marombeiros e marombeiras, no vídeo de hoje nós vamos ainda continuar na articulação de joelho, tá? Vamos dar continuidade, mas vamos estar falando da musculatura anterior agora da coxa, vamos estar falando do quadríceps, tá? Então, quadríceps, o próprio nome já está dizendo, né? Nós temos 4 músculos aí envolvidos, que é reto femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio. Essas musculaturas elas são trabalhadas na extensão do joelho. Movimento contrário ao que a gente aprendeu lá no outro vídeo, que era a flexão do joelho, tá? Mas, para ilustrar, vocês vão ver nessa imagem aí o que é a extensão de joelho. Então, para ser trabalhado, né, entre aspas, o isolamento dessa musculatura do quadríceps, a gente simplesmente faz a extensão do joelho sozinha, por si só. Aonde? Né? Como? A gente pode fazer numa cadeira extensora, né? Ou leg extension, que é chamado. A gente pode fazer com uma tornozeleira, né? Sentado, deitado, de várias formas a gente pode utilizar. A gente pode fazer uma extensão do joelho também no cross, utilizando a tornozeleira, prendendo no cabo. E, logicamente, vão ter variações, né? Que vocês vão estar aprendendo um pouco mais sobre isso. Eu vou estar falando sobre esse assunto mais à frente, quando eu falar de roldana, quando eu falar de tipos de roldana, né? Tipos de força diferentes, né? Como é aplicado durante o exercício, que tem variações de acordo com a roldana e de acordo com o número de roldanas também. Posicionamento de cabo e outras coisas. Mas vamos lá. Para a gente trabalhar então o quadríceps de uma forma geral, né? E isoladamente, entre aspas, sempre, nada é trabalhado isoladamente, a gente faz, como eu disse, uma cadeira extensora, ou um leg extension. Mas vamos entrar então lá naquela minha teoria, que é a teoria da gravidade na musculação. Lembrando que não é a teoria da gravidade qualquer, teoria da gravidade na musculação. Então, se eu quero trabalhar mais a parte superior da minha coxa, na minha parte anterior da coxa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, logicamente, um movimento de extensão do joelho também, e num plano que? Num plano, logicamente, vertical, só que de cabeça para baixo. Seria em qual aparelho eu posso fazer isso, né? Nós não temos uma extensão de joelho, um leg extension deitado, né? Pelo menos eu nunca vi, não conheço. Mas a gente pode utilizar os agachamentos, né? Logicamente, os agachamentos estão trabalhando tanto a parte anterior quanto a parte posterior também, tá? Mas, no caso da parte anterior, quando eu penso, né, em trabalhar partes isoladas da coxa, né, parte superior, parte média, parte anterior, parte inferior, eu utilizo os agachamentos. Então, para trabalhar mais a parte superior, mais próxima do quadril, a gente pode fazer um agachamento no leg vertical. Pô, leg vertical é um agachamento? Sim, é um agachamento, só que no aparelho, logicamente, você vai estar deitado. Então, como a gravidade, como eu disse, é sempre de cima para baixo, ela vai estar sendo atuada mais na sua parte superior da coxa, próximo ao quadril. Então, teoricamente, pela minha teoria, vamos estar trabalhando mais a parte superior da coxa. Se eu quero trabalhar, então, a parte média da minha coxa, ela como um todo, né, um prolongamento total da minha coxa, a parte anterior, a gente utiliza o que? Um leg horizontal. Vocês vão poder ver aí na imagem, primeiro, o leg vertical, que eu disse, e o segundo aparelho seria o leg horizontal. Confiram aí na imagem. Então, vocês perceberam que o leg vertical, né, a gente tem um posicionamento totalmente diferente do leg horizontal. Então, no leg horizontal, né, na minha teoria, seria um trabalho mais equilibrado da nossa coxa. Mas, em relação ao volume, né, como seria um volume num leg horizontal? Eu acredito que o volume seria mais o quê? Num plano lateral, né, com uma pessoa lateral, uma visão lateral da pessoa, seria um volume o quê? Mais anterior, um volume para frente, certo? Então a coxa, ela não iria ter um volume, entre aspas, lateral. Um volume, vamos dizer, a pessoa de frente para você não teria um volume lateral, teria mais um volume o quê? Frontal. Então, esse volume seria melhor visto no leg horizontal
com a pessoa de lado. Então o volume seria mais à frente, seria um volume frontal. Como eu vou tentar explicar nessa imagem aí. Então, para a gente também trabalhar a coxa de uma forma meio equilibrada, a gente tem também o leg press, né? Um dos aparelhos mais famosos aí de membro inferior que temos, de coxa e panturrilha, é o leg press. Mas se vocês repararem, o leg press ele tem uma inclinação. Pode ser de 45 graus, pode ser uma inclinação de 80 graus, né? Depende de cada aparelho, depende de cada academia, 85 graus. Então eu acredito que o leg press ele também dá esse volume mais frontal da coxa e não lateral da coxa. Quais musculaturas mais frontais temos na nossa coxa? É o vasto intermédio e o reto femoral, tá certo? Quando a gente entra então, para a gente ganhar um volume maior no vasto lateral e no vasto medial, que são as musculaturas mais laterais da parte anterior da coxa, o vasto medial são as musculaturas internas da coxa, uma musculatura bem próxima da outra. E o vasto lateral são as musculaturas mais externas da coxa, estão mais longe uma da outra. Na minha opinião, como a gente trabalharia mais o vasto, vamos começar pelo vasto medial, tá? O mais próximo um do outro. No vasto medial, a gente trabalha, acredito que um pouco mais intenso, na cadeira extensora e no leg extension. Fez merda aí. Eu acredito que o vasto medial ele é mais trabalhado, né, ele é melhor trabalhado numa cadeira extensora ou no leg extension, tá? E nem sempre, né, tentem sempre levar isso para vocês. Nem sempre o que a gente está sentindo, a dor que a gente está sentindo naquele local, é realmente aquilo ali que está sendo trabalhado. Na maioria das vezes mas nem sempre é aquilo ali. Se a gente está sentindo dor, é aquilo ali que está sendo trabalhado, nem sempre, tá? Porque algumas musculaturas elas trabalham secundariamente, trabalham de uma forma o quê? Para ajudar outra musculatura, beleza? Então, eu acredito que o vasto medial é melhor trabalhado numa cadeira extensora. Mas ele também é melhor trabalhado o quê? Num agachamento de pé. Por quê? Tanto o vasto lateral quanto o vasto medial, eles se mostram, né, um volume maior próximo do joelho, né? Essas musculaturas elas são melhor vistas bem próximo do joelho. Então, logicamente, a gente quer trabalhar o quê? A parte inferior da minha coxa, da minha parte anterior da coxa. Se eu quero trabalhar a minha parte inferior próximo do meu joelho, de acordo com a teoria da gravidade, eu teria que fazer a maioria dos movimentos o quê? De pé. Simples e fácil. Quais seriam os movimentos de pé? Agachamento livre com barra, que está nessa imagem aí. Agachamento no Smith, que é essa imagem. E nós temos também alguns agachamentos que são o quê? Agachamentos em aparelhos também. O Smith é um aparelho, mas eu digo aparelhos um pouco mais complexos, que são os hammers, né? Eu tenho um agachamento no Hack Machine, eu tenho também um agachamento no Hack Machine Hammer, e eu tenho também um agachamento no Total Squash. Eu vou tentar frisar, né, agora o vasto lateral, que são as musculaturas mais externas, para esses aparelhos aí que eu acabei de citar. Principalmente para o aparelho chamado Total Squash. De todos os aparelhos que eu vi dentro de academias, eu percebi que o Total Squash ele é um dos que trabalha melhor a parte externa da minha coxa e próxima do joelho, que é o meu vasto lateral, que é esse aparelho aí. Então, através desse Total Squash, eu percebi não só fisicamente através das dores, né, que a gente não pode se guiar muito por isso, mas eu percebi também em relação à evolução dos meus clientes. Por quê? Cliente que não tinha basicamente volume algum próximo do joelho, né, um volume muito pouquinho, muito pequeno. Com o tempo que foi sendo trabalhado nesse Total Squash, o volume ganho no vasto lateral foi muito maior do que em outros aparelhos já trabalhados, né? Isso, logicamente, num período de 3 meses, né, feito um treinamento, um programa de treinamento. Não é série é o número de vezes que você vai fazer tantas repetições, né? Então, num programa de treinamento, eu percebi em 3 meses, que é o tempo significativo para dar algum resultado para qualquer pessoa, que o vasto lateral dessa pessoa ganhou um volume específico, diferente, que essa pessoa não tinha. E ela mesmo percebeu isso. Poxa, eu não tinha essa curvinha aqui próximo do joelho
que logicamente ela não sabe que o nome é vasto lateral, e ela acabou citando para mim tanto mulher quanto homem. E aí eu acabei deduzindo que o Total Squash seria um dos melhores aparelhos para essa região aí, do vasto lateral. E uma coisa que a gente tem que falar também, né, sobre os agachamentos é que a gente tem que tentar preservar o máximo possível as curvaturas da nossa coluna vertebral. Logicamente que tem aparelhos que a gente não consegue muito ter essa preservação, mas a gente tem que tentar ao máximo preservar as curvaturas da coluna, porque essas curvaturas são anatomicamente naturais do ser humano. A coluna ela não é ereta, então quanto mais ereto você tentar deixar a sua coluna, mais prejuízo você pode trazer para você mesmo. Então, no Smith, por exemplo, tentar não colocar os pés muito lá à frente, né? Por quê? Porque colocando os pés à frente a gente tende a o quê? Deixar a coluna ereta. E aí isso vai ter o quê? A compressão direta dos nossos discos intervertebrais, podendo gerar o quê? Hérnias de disco e outras complicações aí. Dores absurdas e, logicamente, acredito que todos querem ter uma velhice boa, né? Saudável. E então vamos fazer os exercícios de forma correta. Os agachamentos a gente tem que realizar sempre utilizando a força no calcanhar, nos calcanhares, tá? E tentar fazer com que o calcanhar fique sempre na linha do eixo da carga, que vocês vão ver também nessa imagem aí. Então, em alguns aparelhos que eu disse, né, o Hack Machine e Hack Machine Rami, a gente tem uma diferença do deslize do aparelho. A gente tem um deslize, né, entre aspas, reto, né, um deslize chapado, plano, e a gente tem uma movimentação em martelo, que é logicamente o rame, o nome que a gente está utilizando aí em inglês do aparelho. Essas movimentações, né, em circunferência, né, em um círculo, né, ela é muito mais proveitosa, né, para um trabalho, tanto para prevenir, né, lesões na coluna, quanto também para o trabalho do vasto lateral e do vasto medial, que foi exatamente no Total Squash, esse aparelho que eu citei para vocês no meio do vídeo. Lembrando também que eu vou estar fazendo o vídeo, né, sobre os 3 tipos de exercício: o levantamento terra, o stiff e o bom dia. Então, dentro desse vídeo eu vou fazer, né, uma explicação, né, junto com a execução dos exercícios, para que vocês consigam entender na prática e também verbalmente qual é a diferença entre esses exercícios, quais musculaturas elas são trabalhadas e qual a forma correta de ser feito esses exercícios. Então, se você prestou bem atenção nos vídeos, né, é só você utilizar essas metodologias e essa teoria da gravidade na musculação e tirar suas próprias conclusões através do seu treino. E perceber, né, não só visualmente, mas também utilize lá a fita métrica. Meça a sua coxa e veja se realmente está dando uma diferença nas partes específicas que a gente está abordando no meio dos vídeos. E aí tire suas próprias conclusões. E lembre-se, treine com o cérebro.